A pesquisa CNT de opinião, divulgada hoje, mostrou uma nova queda na aprovação do governo federal. Os eleitores afirmaram que o principal motivo da má gestão é a alta nos valores dos alimentos e também os juros. Reportagem de Valéria Luizetti. A edição de número 163 da pesquisa CNT de opinião aponta queda na popularidade de Lula. O número de pessoas que avaliam o governo como ótimo ou bom caiu de 35% para 29%, enquanto as que veem como ruim ou péssimo subiu de 31% para 44%. Após 2 anos de governo, os maiores acertos de Lula, segundo a pesquisa, são a ajuda aos mais pobres, com 22%, e educação, com 13%. Já as áreas mais criticadas são economia, chegando no total de 32%, segurança, com 20%, e saúde, 13%. O levantamento também apontou que os entrevistados estão mais pessimistas com os setores de emprego, saúde e segurança nos próximos 6 meses. Apenas a renda mensal e a educação apresentaram dados mais positivos para a expectativa de melhora. Para o diretor executivo da CNT, Bruno Batista, as avaliações do governo refletem alguns pontos sensíveis que precisam ser revistos. Com a avaliação geral da pesquisa, a gente percebe que o governo está num momento de bastante pressão. A questão inflacionária, a questão da elevação de preços tem motivado muito a população em termos de avaliação do governo. Então, a gente sabe que ainda existe um tempo ainda significativo até as eleições, mas o governo agora provavelmente vai entrar com ações mais atentas em relação à percepção de subida de preço, porque é isso que o consumidor, que os eleitores estão se queixando mais. Na economia, a percepção é de forte alta nos preços, acima da inflação oficial. Os produtos mais citados foram café, carnes e grãos. Marcelo Costa Souza, diretor executivo do Instituto MDA Pesquisa, diz que a área econômica é a que mais pesou para o aumento da desaprovação do governo. A gente vê uma percepção grande de aumento de preços, né? E para produtos que são consumidos no dia a dia da população. Então, né, a população, o morador, o eleitor, ele presencia esse aumento de preços aí, vamos dizer assim, diariamente. A gente teve um problema também relacionado conhecido como a crise do PIX no começo desse ano, também que desgastou um pouco a imagem do governo federal, mas acho que as principais justificativas para essa mudança estão associadas a questões econômicas. A CNT ouviu 2.002 pessoas em 137 municípios entre 19 e 23 de fevereiro. Começa esse giro agora pelo Nelson Kobayashi e essa pesquisa mostra absolutamente tudo que a gente vem falando nas últimas semanas, nos últimos meses. Outras pesquisas também captaram a mesma coisa, a preocupação das pessoas com a alta dos alimentos. Já já a gente vai falar sobre a divulgação do IPCA nessa terça-feira, Kobayashi, e as saídas a gente já discutiu também. Se é possível que algo se reverta nesses próximos 2 anos, ou um pouco menos de 2 anos. Olha, Thiago, para esta questão em específico, que é justamente a alta do preço dos alimentos, isso só vai se resolver quando os alimentos voltarem a... Isso não é nem só frear a alta dos alimentos, a inflação, a pressão inflacionária, é fazer com que os alimentos voltem a ter um valor mais acessível, né? Diminuição da inflação. E é um baita desafio, um grande desafio diante de tudo que cerca o cenário econômico atual, a alta da taxa de juros, o dólar subindo também, como a gente viu no final do ano passado, a desconfiança do mercado em relação à política econômica do governo, a irresponsabilidade fiscal que permanece, a falta de comprometimento dos parlamentares também, sem votar orçamento e sem dar previsibilidade no campo econômico. Então, o cenário não é favorável. No horizonte não dá para imaginar e para projetar uma melhora deste ponto em específico, que é a volta de um preço acessível aos alimentos. Portanto, a gente também consegue projetar uma manutenção desta impopularidade do presidente por este motivo, a alta do preço dos alimentos, que assola a mesa do rico e a mesa do pobre, principalmente. E, Dora, claro que isso tem um peso muito grande, mas não é só isso? Não é só isso, tanto é que a gente vê a segurança em segundo lugar. Mas olha,
Isso também é muito importante, porque hoje foram 2 más notícias para o governo. Esse você falou, a gente já vai falar do IPCA, eu sei, mas eu preciso dar um pequeno spoiler aqui, que aumentou a inflação de fevereiro, né? Agora, isso para o governo preocupa mais do que o resultado da pesquisa, porque a pesquisa já era esperada, tá certo? Porque ela reflete o que tem sido uma rotina. A preocupação com relação à aprovação, à avaliação do governo, dentro do Palácio do Planalto, é com as pesquisas futuras, para ver se a ofensiva de comunicação, que começa agora com o pacote de bondades, com o presidente vai fazer de 15 em 15 dias pronunciamento de rádio e TV, se isso vai ter resultado, porque se não tiver, aí, meu amigo, aí a coisa realmente pode ser uma tendência irreversível. Agora, a questão dos preços, ela é bem ruim porque ela acontece exatamente no momento em que presidente e ministros estão falando toda hora que os preços dos alimentos já estão baixando. Lembra, outro dia a gente estava comentando isso aqui, já começaram a baixar. Ora, esse descolamento da realidade atinge a credibilidade do governo em cheio, não é? E aí essa crise de confiança, ela tem rebatimento negativo na política onde? No Congresso, onde aí o governo fica mais fragilizado. Você vê que uma coisa puxa a outra e por isso é que no balanço das 2 más notícias para o governo preocupa mais a inflação.